Olá, turma, tudo bem com vocês? Iniciaremos a nossa aula de português, onde iremos trabalhar o descritor 13. Vamos falar sobre variação linguística. E o descritor 13 ele vai identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno em identificar quem fala no texto e a quem ele se destina, essencialmente por meio da presença de marcas linguísticas, o tipo de vocábulo, o assunto e outros, evidenciando também a importância do domínio das variações linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. E essa habilidade é avaliada em textos nos quais o aluno é solicitado a identificar o locutor e o interlocutor de um texto, nos diversos domínios sociais, como também são exploradas possíveis variações da fala, linguagem rural, urbana, informal, incluindo as linguagens relacionadas e determinadas domínios sociais, como, por exemplo, cerimônias religiosas, escolas, clubes e outras. Pode-se trabalhar também músicas, gírias, tirinhas, poemas, entre outras. O professor pode trabalhar com textos que contenham muitas variedades linguísticas, privilegiando expressões informais, expressões regionais, expressões características de certa faixa etária ou de uma época. O trabalho com variações linguísticas é essencial para o desenvolvimento de uma postura não preconceituosa dos alunos em relação a usos linguísticos destinados aos seus. Lembrando que o locutor é aquele que produz o texto e o interlocutor é aquele que recebe a mensagem e é aquele para com a qual o produtor do texto se relaciona, relação do leitor e o interlocutor. A língua não é um sistema invariável e uniforme, e nem sempre aceitamos com facilidade esse caráter de mutabilidade das línguas como processo natural. É natural e evitavelmente válido. Todas essas transformações nós chamamos de variações linguísticas, um fenômeno que acontece com a língua e pode ser comparada por intermédio de variações históricas, regionais, geográficas. No mesmo, pois, um único idioma que prevalece aqui no nosso português é a língua e pode sofrer diversas alterações que são feitas por seus falantes e por se tratar a língua de não ser um sistema fechado, ela pode sofrer variações. O português que é falado no Nordeste do Brasil, por exemplo, pode ser diferente do português falado no Sul do Brasil, e assim por diante. Afinal de contas, nós temos 5 regiões, 5 povos que se misturam, pois tudo isso é o Brasil. Obviamente, o idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas, tudo isso de acordo com a comunidade na qual se manifesta esse processo de comunicação. Portanto, é compreensível que seus falantes façam arranjos e rearranjos de acordo com suas necessidades de comunicação. As diferentes formas de falar devem ser consideradas como variações e não como erro. Quando tratamos as variações como erro, incorremos no processo linguístico. O preconceito linguístico associa erroneamente a língua aos status. As variações acontecem porque vivíamos numa sociedade esta em que completa, na qual estão inseridas grupos sociais diferentes que vão ocupar espaços, tempo, contextos históricos, e alguns desses grupos tiveram a educação formal, enquanto outros não tiveram muitos contatos com a nossa culta da língua. Podemos observar também que a língua varia de acordo com suas situações de uso. Então, vamos a um exemplo. Leia o texto abaixo.
Vim em 1960 e fui dar aula num colégio em Recife. Logo na primeira semana fui chamado pela direção. Um pai se queixava de ofender a sua filha. E que dissera: "Cale-se, rapariga", sem saber que do Nordeste rapariga significa prostituta. No trecho, um pai se queixara. A palavra destacada é um exemplo de: letra A, expressão de gíria; letra B, expressão regional; letra C, linguagem coloquial; letra D, linguagem formal; ou letra E, linguagem técnica. Nesse caso, percebemos que a linguagem formal no texto é a resposta certa. Então, a resposta certa é a letra D, linguagem formal. E assim, espero que todos tenham uma boa compreensão desse assunto, desse descritor, e obrigado a todos pela atenção e nós veremos em nossa próxima aula.